Bom dia, bom dia, bom dia! Estamos aí começando o protocolo familiar, né? Seja bem-vindo, né? Você que está chegando agora ou você que vai ver esse vídeo posteriormente, né? Aqui é Geraldo Gonçalves e esse é o nosso canal do protocolo familiar. E o tema de hoje, um tema interessante, um tema fantástico, novo para muitos de vocês, né, que ainda não trabalham com o protocolo familiar. Por que aprender a fazer um protocolo familiar, né? Hoje, olha, você fica aqui porque você vai aprender. Eu já faço isso há muitos anos. Aliás, eu tenho que explicar quem sou eu, né? De onde que eu vim, por que eu estou aqui, né? Mas vamos falar isso, mas você pode estar certo. Você vai continuar aqui conosco, né? Você que é um profissional do direito, contador, enfim. Você que quer aprender a trabalhar com famílias empresárias. E dentro desse detalhe, desse nicho, protocolo familiar, algo novo, algo super interessante, poucas pessoas têm feito, né? E é uma grande oportunidade para você, né? Mas quem é Geraldo Gonçalves de Oliveira e Alves, né? Porque eu estou aqui e isso tem um propósito, né? Eu tenho, né, na data da gravação desse vídeo, eu estou com 54 anos, né? Nasci no interior de Minas Gerais, numa cidade que eu amo muito, né? Felixlândia. E nasci no mato, nasci na roça, né? E vivi ali, fiquei ali até 14 anos, 14 para 15 anos, né? Morava na roça, estudava na cidade. E isso é importante eu contar, pessoal, para você, porque isso teve um fato que aconteceu quando eu tinha 8 anos. Isso mudou minha vida, ou despertou minha vida, ou aquilo ficou gravado aqui na minha mente, e isso que fez com que eu viesse a trabalhar com famílias empresárias. Eu tinha algo em torno de 8 anos, né? E ia falar, mas isso é trauma. Não, isso não é trauma. Talvez naquele momento eu pudesse ter ficado meio traumatizado, mas isso para mim alavancou, isso foi o motivo pelo qual hoje a gente está aqui, né? Uma avó muito querida, né? Nossas vós são vós queridas, né? Minha avó Antonina faleceu e logo depois os meus parentes começaram a entrar em brigas, em litígios, né? Problema de herança, discussão, problema de inventário, problema que infelizmente é muito comum nos processos de inventário. Bem, aquilo me marcou muito, tal, porque os meus parentes, né, os meus tios, enfim, meus familiares entraram em conflito, né, entraram em disputa judicial, e eu achava aquilo muito estranho, porque de repente eu não podia ir mais na casa dos meus primos, né, enfim, dos meus parentes, eu não tinha nada a ver com aquela briga a princípio, né, e eu acabei sendo prejudicado. Mas depois que eu fui entender, né, lá na frente eu fui entender que infelizmente era muito comum, ou é muito comum esse tipo de briga, esse tipo de desavença, né? Pois bem, quando foi lá eu já estava com 15 anos, e eu então vim para Belo Horizonte, onde eu estou agora, e eu fui continuar meus estudos, né? Na época era segundo grau, né? Hoje eu ensino médio. E acabei indo trabalhar, meu primeiro emprego no escritório de advocacia, eu era faxineiro, né? Vim para uma família humilde, mas graças a Deus prosperei, né? Minha família também prosperou, mas naquela época era uma vida de dificuldade. Eu vim trabalhar no escritório de advocacia, eu estudava à noite e trabalhava durante o dia, eu era faxineiro nesse escritório, e a vida foi passando, gostei, me apaixonei pelo direito, certamente pelo fato de estar vivenciando ali o direito todos os dias, né? E entrei na faculdade de Direito, na Pontifícia Universidade Católica de Belo Horizonte, e me formei em 1995, né, com foco, né, no direito empresarial. Depois disso,
eu fiz pós-graduação em Direito Processual Civil, depois fiz pós-graduação em Direito Empresarial, primeiro pós-graduação em Direito Processual, depois em Direito Empresarial. Mas faltava algo, estava muito superficial, sabe? E aí o tempo foi passando e a gente trabalhando e tal, mas ainda não trabalhando com famílias empresárias, né? Eu só comecei a trabalhar com famílias empresárias no ano de 2005, né? Pois bem, e aquilo, quando foi no ano 2000, ou seja, eu já estava com 5 anos de formado, eu encontrei uma pessoa uma pessoa muito bacana, um advogado de sucesso, chama-se Haroldo Plínio Gonçalves. Ele também, por coincidência, é de Felizlândia, mas é um advogado de renome aqui em Belo Horizonte, um grande processualista. Depois você pode dar um Google aí, quem é Haroldo Plínio Gonçalves, foi inclusive presidente aqui do Tribunal Regional do Trabalho, aqui de Minas Gerais. E aí eu levei aquela questão, né, na época a gente nem falava de protocolo familiar, de governança, a gente falava de holding, né? E a gente trata de holding também, mas em outro canal nosso, né? E eu então procurei o professor Haroldo Plínio, professor, eu tenho essa ideia de eu fazer alguma coisa, né, com questão de holding e tal. E ele falou: Geraldo, tem uma faculdade aqui em Belo Horizonte, muito respeitada também, a Faculdade de Direito Milton Campos, que eu tenho muita honra de ter estudado lá, já no mestrado, né? E aí eu fiz a prova de admissão e com a ideia, então, de desenvolver essa questão da holding, né? Que depois foi se desenvolvendo e fizemos a questão da governança, né? E chegamos aqui, aterrissamos aqui no protocolo familiar, que é o propósito aqui deste canal. Ok. E aí ficamos lá nessa faculdade, fizemos o mestrado, fizemos uma dissertação muito bacana, né? E fomos aprovados com 100% de aproveitamento, uma banca muito exigente, mas tivemos a felicidade de ter uma aprovação total, e me foi recomendado, e assim foi feito, que nós então publicássemos um livro, fruto daquelas escritas, daquela dissertação de mestrado. E aí nasceu o livro A Sociedade Holding no Direito Brasileiro, né? Se você der um Google aí, você vai verificar que inclusive esse livro está esgotado. Isso era então 2005, eu terminei o mestrado em 2005 e mandei esse livro para publicação, e ele foi publicado no início de 2016, né? Mas já em 2005 eu comecei a trabalhar com empresas familiares, que é o que me move, né? Eu tenho uma missão, né? Uma missão profissional, que é transformar famílias empresárias com amor e sabedoria. Isso não é trabalho, gente. Segunda-feira é o melhor dia para mim. Eu me divirto fazendo isso, né? Que é levando, né? Eu puxei. Lembra aquele detalhe que eu falei lá atrás, daquela questão lá quando eu era pequeno, 8 anos, enfim, minha avó faleceu, e os conflitos com os meus familiares, né? Enfim, né? Os parentes, né? Do meu pai, da minha mãe, e começaram a brigar por herança. Aí eu comecei a trabalhar já lá em 2005, já linkando nessa questão. Disse, olha, isso é muito estranho, porque os processos de inventário demoram tanto, por que tem muita briga, por que tem muito litígio, né? E comecei então a trabalhar com isso, com essas empresas familiares, num primeiro momento só com holding, e depois a gente foi se desenvolvendo, foi fazendo outras coisas, e a vida nos proporciona também surpresas boas, às vezes também não, né? Nem sempre é só surpresas boas.
tive, tempos depois, a oportunidade de conhecer, para mim, o maior brasileiro vivo, né? Chama-se Alisson Paulinelli. Depois você dá um Google aí e procura saber quem é essa pessoa, né? Na data da gravação desse vídeo, ele tem 86 anos, está lúcido, trabalhando, lógico, com as limitações normais da idade, né? Mas então, lá atrás eu tive a oportunidade de conhecer essa pessoa e fui então apresentar para ele, né? Eu já estava trabalhando há algum tempo com holding e tal, e fui apresentar para ele a questão do que a gente estava fazendo. E aí já mais adiantado, eu já começava a falar também sobre governança, falar sobre protocolo familiar. E aí eu fui, mostrei para ele, eu chamo de professor Alisson Paulinelli, sabe? Eu falei, professor, eu fiz o mestrado e tal, lá em 2000, terminei em 2005, e nós fizemos aplicamos isso na minha família. Mas assim como é que eu diria? Como se fosse assim, uma cobaia. Claro, porque eu tinha que ter muita responsabilidade, você entende? Eu não podia levar isso para o mercado sem provar para mim mesmo que aquilo funcionava. E aí eu decidi, conversei com meu pai, conversei com minha mãe, no princípio houve uma resistência, é normal, né? A gente, quando você apresenta esse assunto para as famílias, é normal haver alguma resistência, né? E eu explicando então para o professor Alisson Paulinelli que nós fizemos aquilo na nossa família, né? Foi o meu primeiro cliente de governança, foi os meus pais, né? Nós somos em 6 irmãos e hoje, né, na realidade somos 12, né? Somos casados e fizemos então lá atrás não só a holding, mas fizemos a governança familiar, principalmente o protocolo familiar. E foi algo fantástico, algo que aquilo transformou e eu pude aplicar na prática com a minha família que aquilo era um mecanismo, um caminho extremamente viável que pudesse trazer conforto, tranquilidade, conforto jurídico, né? Tranquilidade para a nossa família. Então nós fizemos a sucessão em vida dos meus pais, né? E aí fizemos a holding, né? Mas mais tão importante quanto a holding, nós fizemos o protocolo familiar. E aí eu apresentei isso para o professor, né, Alisson Paulinelli, e eu percebi que os olhos dele brilhavam. Inclusive, gente, tem um depoimento do professor Alisson Paulinelli, a gente, tempos depois, agora mais recente, a gente concluiu o processo de governança da família dele, fizemos um protocolo familiar fantástico, né, fruto do entendimento dos filhos, etc. E ele, há um depoimento dele aí nas nossas redes sociais, depois vocês podem acessar, um depoimento dele nos agradecendo, e eu fiquei realmente sensibilizado, porque vindo de quem veio, né, aquele agradecimento é motivo assim de alegrar o coração, né? Porque, conforme eu disse, a minha missão profissional é transformar famílias empresárias com amor e sabedoria. Então foi isso que eu fiz na minha família, né? O meu primeiro cliente foi minha família, e é isso que a gente faz para as outras famílias, né? As outras pessoas que nos procuram. Mas o que eu vejo, sabe? Primeiro, as pessoas não entendem o que é isso, né? O que é o protocolo familiar. A gente fala protocolo, porque para nós, para a gente que trabalha com protocolo, é muito fácil, né? Você falar, você acaba acostumando, né? Mas afinal, o que é um protocolo familiar? São princípios, são regras acordadas, escritas entre a família,
né? Aquilo que a família acredita, né? Aquilo que a família quer deixar registrado o legado, enfim. Dentro, é como se fosse um regimento interno. Você que mora em prédio, né? Aí no prédio tem um regimento interno. O regimento interno é para o prédio, assim como o protocolo é para a família. E aí, o que eu pude perceber, gente? Dentro desse protocolo, o que se pretende com esse protocolo? A paz, a harmonia dentro da família. Porque quando você pega, e aí eu falando para você advogado, falando para você contador, principalmente, você vê o quanto é comum você ver desavença entre herdeiros, né? E normalmente aparece aí no seu escritório de advocacia, aparece lá no escritório de contabilidade, as desavenças, né? O contador às vezes fica numa dificuldade danada, porque o contador trabalhava com o dono, de repente o dono não está mais aí, e agora, por exemplo, você tem várias pessoas, né? Todos aqueles herdeiros que querem saber também detalhes, enfim, e a coisa azeda, a coisa dá problema, né? Então é esse o documento que a gente trata aqui. Esse é o protocolo familiar, é aquilo que trouxe a tranquilidade, né, para a minha família lá atrás, aquilo que trouxe tranquilidade para a família de Alisson, Paulo e Nelly e para tantas outras famílias com as quais a gente tem trabalhado. E o que eu percebo de tudo isso, gente? O enorme mercado, a enorme quantidade de serviços que tem aí e o pouco número de profissionais trabalhando com isso, sabe? As pessoas, eu vejo muito, e eu também faço aqui com o nosso time, com a nossa equipe, holding, sabe? Mas holding é apenas um capítulo da governança. Assim como, e é muito importante, aliás, né? Assim como o protocolo familiar, que nós estamos tratando aqui, é também um capítulo da governança. E tem um mercado gigante, um mercado inexplorado, principalmente desse protocolo familiar. E eu vejo o quanto, né, isso tem que ser divulgado para você que quer trabalhar, para você que quer ganhar dinheiro com isso. E eu, né, tenho feito isso já há bastante tempo e tenho prosperado, né? Um protocolo familiar, a gente aqui no escritório cobra, né, na data desse vídeo aqui, R$35 mil. A gente parcela esse pagamento, mas quando você leva para a família, quando você mostra para a família que além da holding, que é um valor também parecido a esse, quando você leva para a família essa possibilidade de fazer combinados, de assinar os combinados, de deixar tudo registrado, e a família entende isso e normalmente entende, é simplesmente fenomenal, né? Muitas famílias, inclusive, chegam aqui no escritório, eu tenho uma holding e tal, eu fiz com um advogado, ou às vezes com um contador, né? Que é também muito comum os contadores fazerem holding, e muitos fazem de forma muito bem feita, né? E muitos advogados também, de forma muito bem feita. Mas não foi feito o protocolo. E aí a gente entra e fala assim, olha, ok, você protegeu o patrimônio, né? A holding, ela se destina a isso, mas a família precisa ser protegida no que tange assim, a questão dos conflitos, a questão, por exemplo, do conselho de família, a questão da forma mesmo de resolução. Porque veja bem, no meu caso, por exemplo, quando a gente resolveu 6 irmãos, né? Todos são sócios. Sócios que nem se escolheram como sócios, né? Porque os irmãos têm esse detalhe, né? É uma sociedade de sócios que não se escolheram. Querer que essa sociedade dê certo é um desafio, né? E aí a gente
apresenta esse protocolo e há uma grande receptividade. Ele falou, mas por que o meu advogado não falou isso, né? Por que o meu contador não falou isso? Algo interessante, etc. Porque, infelizmente, são poucos profissionais que trabalham com protocolo familiar. Então, nós temos aí uma avenida de oportunidade, né? São muitas famílias, né? Que tem holding ou que pretende fazer holding, né? E que o profissional que está atendendo aquela família não sabe desta ferramenta que nós estamos tratando aqui hoje, que é o protocolo familiar. Bem, de onde veio? Qual é o fundamento desse protocolo familiar? Olha, gente, primeira coisa, a lei da liberdade econômica. Primeiro, a liberdade de contratar, né? Se você faz um documento que se não há impedimento legal, você pode fazer qualquer combinado empresarial que não esteja proibido na lei. Se você pegar, por exemplo, a lei 6.404, que é a lei de SA, ela fala, por exemplo, do acordo de acionistas. O protocolo não deixa de ser um acordo entre irmãos, um acordo da família. Então, de forma subsidiária, a gente usa a lei 6.404 como fundamento do protocolo. Lógico que não é só ele, né? Se você, por exemplo, tem uma lei, a Lei de Liberdade Econômica, uma lei 13.874 de 29 de setembro de 2019, especialmente no artigo 3º, inciso 3, é também, ou passou a ser também, né, um dos alicerces deste protocolo familiar, né? E aí você vai pesquisar, você vai verificar, por exemplo, que tem já instituições respeitadas que estudam, que trabalham esta matéria. Eu mesmo, né, fui aluno lá, enfim, faço cursos lá, que é o IBGC, que é o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. E esse instituto, né, tem artigos publicados, eu também publiquei artigos, né, mas claro, sempre alinhado com os ensinamentos também do IBGC, que é este instituto, né, que cuida da governança familiar, e dentro lá você tem a questão do protocolo familiar. E os benefícios que esse protocolo traz, gente, são diversos. Eu vou evidenciar aqui, é lógico, não dá para falar de todos, evidentemente que esse canal vai continuar e nós vamos aprofundando, né, gente? Nós vamos aprofundando, mas são vários. O primeiro deles, que a gente sempre trata aqui, é a questão do legado. Mais do que patrimônio, o que o fundador deixa? Ele deixa uma história, ele deixa um legado. E a gente registra isso no protocolo, a gente deixa escrito, porque nós queremos perpetuar os valores daquele fundador, o que ele acredita com aquilo, né? E a gente também, tendo já a holding, a gente também regula a questão da sucessão patrimonial. Você protegeu o patrimônio lá na holding, e aqui você trata também dentro do protocolo da sucessão, né? Por exemplo, no meu caso lá, 6 irmãos, a gente colocou lá no protocolo, na falta do meu pai e da minha mãe, quem vai gerir o patrimônio, quem será o administrador daquele patrimônio. Lógico que ele vai administrar um patrimônio que não é só dele, e ele vai ter uma regra de prestação de contas, né? Nós criamos, inclusive, né, dentro disso, uma regra para, por exemplo, quem pode ou não pode trabalhar na empresa, né? Como é que é, por exemplo, vamos imaginar uma empresa maior, que não é o caso nosso aqui, mas lá do próprio Paulinelli, ou de outras famílias com as quais a gente trabalha. Como é que os agregados podem ou não trabalhar na empresa, né? O genro, a nora. Como é que é? Você vai fixar o salário pela condição de ser nora ou ser genro, ou pela condição da função que exerce, né? Isso são coisas que a gente trata dentro do protocolo. Porque, gente, veja, as empresas familiares, elas têm uma grande dificuldade de passar da primeira para a segunda geração. 70% das empresas familiares não passam, elas morrem, são enterradas junto com o fundador, né? E o protocolo, ele serve para, vamos dizer assim, diminuir
esses índices, na medida que existe um combinado. E veja, quando você tem a terceira geração, e aí já vai ser uma sociedade de netos, né? Netos do fundador. A primeira geração é o fundador, é o dono. A segunda geração são os filhos dos fundadores, né? O meu caso aqui, por exemplo, segunda geração. A terceira geração, né, são os netos do fundador, são esses aqui. Aqui, da primeira para a segunda, há uma mortalidade muito grande. Só 30% das empresas passam da primeira para a segunda geração. Quando você vai tratar da segunda para a terceira geração, o índice de mortalidade é maior ainda. Normalmente, apenas 5% das empresas sobrevivem à passagem da segunda para a terceira geração. E por que isso acontece? Por causa de conflitos. A família cresceu, se a família normalmente já era grande, igual no nosso caso aqui, 6 filhos na primeira geração, na segunda geração, na terceira geração, no meu caso, por exemplo, já são 18 netos. Então, querer que uma sociedade dessa dê certo, com a quantidade de pessoas dessa, é um desafio. E muitas pessoas nem querem trabalhar na empresa, já tem outras questões, mas elas têm interesse ali, elas têm um patrimônio ali, né? Então, o protocolo, ele serve para isso. Olha, a educação, por exemplo, dos herdeiros, né? Você tem, e a gente faz aqui, por exemplo, um programa de educação para os sócios e os herdeiros, para entender como funciona a empresa, por exemplo, os tipos societários. Às vezes a gente muda as empresas, principalmente famílias maiores, a gente verdadeiramente recomenda uma sociedade anônima, né? E ali você vai fortalecendo dentro do protocolo aqueles princípios orientadores da família, que foi os princípios lá do fundador, lá da primeira geração, né? Que a gente evidentemente não pode esquecer, né? Isso a gente trata dentro do protocolo, né? E o que eu vejo, e eu digo isso pelo meu caso e pelos os cases de sucesso que a gente viu posteriormente com as famílias com as quais a gente trabalhou e tem trabalhado, o quanto isso é importante, o quanto de tranquilidade isso trouxe, né? Porque infelizmente as famílias empresárias, as empresas familiares, elas são palco de conflitos, né? E às vezes, gente, o conflito não é um conflito explícito, muitas das vezes são conflitos explícitos, mas existem muitos conflitos velados, né? Você sabe que existe um probleminha ali, mas você não pode falar porque seu irmão ou sua irmã vai ficar com raiva, etc. Tem um conflito, mas ninguém fala nada. E quando você tem esse combinado, você cria a condição, você cria um palco para que isso seja tratado, né? Claro, gente, eu falei aqui de algumas vantagens do protocolo familiar, mas são vários outros, e isso de acordo com cada família, sabe? E isso, quando você leva essa questão para a família, ela muitas vezes fala assim, mas isso existe? Como é que é isso? Eu não sabia disso, né? Por isso que eu te falei lá atrás. É um caminho novo, relativamente novo, né? É um caminho que você que é o profissional do direito, você que é contador, talvez você não conheça ainda, e você tem a oportunidade de oferecer isso para os seus clientes, né? Oferecer isso para outras pessoas e aumentar o seu faturamento, né? Eu acho que é muito mais fácil você trabalhar na forma extrajudicial, né? Eu trabalhar no fórum às vezes é tão difícil, né? Eu estou evitando, né? Já não vou no fórum mais, e já evito isso exatamente porque eu prefiro muito mais trabalhar com as famílias empresárias. Primeiro que eu ganho muito mais, né? Normalmente o valor de um protocolo é R$35 mil, que você pode dividir
e para que a família possa pagar isso de forma parcelada, e você consegue fazer ou atender mais de uma família por mês, né? Isso é muito tranquilo, porque na realidade o protocolo, você profissional, você é apenas um facilitador, um orientador, você é o expert, né? Você tem, vamos dizer assim, o PhD daquele assunto, né? Você tem a paixão, você tem o conhecimento daquele assunto, e você mostra isso para aquela família, e vocês então redigem um protocolo, né? A gente, a propósito, uma vez redigido o protocolo, o que eu faço? Eu faço isso através de uma escritura pública. Eu fiz o protocolo, defini as regras, a forma de gestão, a forma de prestação de contas, a forma de resolução de conflitos, a forma de reunião. A gente normalmente recomenda pelo menos 2 reuniões por ano da família empresária, né? E eles sentam ali naquele escritório familiar com o chapéu de sócio, né? Por quê? Vai evitar então que aquele assunto da sociedade seja tratado de forma amadora, né? Muitas famílias tratam dos assuntos familiares, dos assuntos empresariais na festa da família, no aniversário do sobrinho, no churrasco, e isso não é legal. Você precisa ter um palco para tratar das questões societárias, né? O que a gente vê muito são empresas familiares bem-sucedidas ou bem estruturadas, mas a família não se profissionalizou. E aí, quando falta o fundador, o conflito se instaura. E esse é o problema, né? Normalmente, quando você tem uma família que ela não tem o protocolo familiar, e que você vai verificar, né, porque eles estão brigando, né? Se tivesse feito isso antes, se tivesse assinado isso antes do fundador morrer, da fundadora morrer, aquilo certamente teria sido evitado. Mas o que eu vejo, gente, aqui para nós advogados, contadores, é uma grande oportunidade, sabe? De você ter uma prestação de serviço independente assim, sem depender de questão do Poder Judiciário, por exemplo. Você trata isso diretamente com o seu cliente, com a família empresária, entendeu? E uma especialidade, né? Vamos dizer assim, algo que poucos estão fazendo. Eu vejo poucos concorrentes. Você tem um mar de oportunidades, sabe? Difícil a família que chega aqui, que toma conhecimento dos benefícios, né, do protocolo familiar, que ela não fecha o negócio, né? E veja bem, além de você estar saindo dessa burocracia do trabalho normal do dia a dia, né, que não é legal, né? Principalmente eu, por exemplo, sou advogado, né? Eu respeito o Poder Judiciário, mas é muito moroso estar lá no Poder Judiciário, etc. Então, quando você faz isso, você tem uma liberdade, por exemplo, de trabalhar, né? Eu tenho famílias com as quais eu atendo, famílias, por exemplo, em outro estado, né? Famílias que presencialmente eu nem encontrei. Eu consigo fazer isso de forma remota, atender uma grande quantidade de famílias que eu não atenderia, por exemplo, num atendimento presencial, né? E num segmento com poucos concorrentes, quase não se tem concorrente, né? Então, assim, você consegue ser muito bem remunerado, porque você está oferecendo um trabalho, um conhecimento que é pouco divulgado e, consequentemente, o ticket, o valor é maior, né? E quando você coloca paixão nisso, né? Quando você coloca vontade, gana de fazer isso, que é o meu caso, vamos dizer assim, eu aprendi a trabalhar com empresas familiares, para mim é uma satisfação, né? Eu faço isso assim todos os dias, e para mim não é um trabalho, mesmo porque eu tenho um propósito quando eu lido com empresas familiares, né? Que é transformar famílias empresárias com
amor e sabedoria. É isso que eu faço. Mas eu tinha que compartilhar isso com você, sabe? Porque eu não consigo atender todo mundo, né? Minha equipe não consegue atender todo mundo. Então nós temos que levar esse conhecimento para outras pessoas e despertar você, né, que está aí, que não está satisfeito com a remuneração que você está recebendo no seu escritório de contabilidade, você que é contador autônomo, você que é advogado, né, que tem ou não um escritório de advocacia, ou às vezes até trabalha já para alguma empresa e se não houver incompatibilidade, você pode fazer esses atendimentos, né, nos seus horários extras, né, nos finais de semana, você começar a trabalhar com protocolo familiar. Por quê? Gente, as famílias precisam disso. E não só nós precisamos de prestar um bom trabalho e ser bem remunerados, mas assim, as famílias precisam, e a satisfação de quando você vê, né, quando elas recebem a conclusão daquele trabalho, aquela alegria, tipo, olha, está tudo combinado. Isso é muito bom, né? Ou seja, o fundador muitas vezes fala assim, eu não vou, a minha família não vai deixar dinheiro na mesa. Por quê? Infelizmente, gente, vocês sabem disso, morrer no Brasil é muito caro, né? E se você for morrer em outro local, a sua família, por exemplo, nos Estados Unidos, aí a sua família vai perder ainda mais dinheiro, né? A família do cliente seu, etc. Tal. Mas em torno de 15% é o que custa uma sucessão aqui no Brasil. Então, você agora tem a possibilidade de entender um pouco, e esse canal Protocolo Familiar se dedica a isso, né, ao estudo, né, às técnicas, né, aos fundamentos legais do protocolo familiar. E aí você vai ver, igual no meu caso aqui, várias provas, né, gente? Se você acessar o meu outro canal, por exemplo, e aqui desde já eu peço que você nos siga aqui no protocolo familiar, nesse nosso canal, e se puder também, nos siga lá na Governança Familiar BR. São 2 canais, né? Esse aqui é do protocolo familiar, esse que nós estamos conversando agora, e eu tenho um outro canal mais aberto, que fala mais amplo da questão da governança familiar, que é a Governança Familiar BR. E ali você vai ver, se você que me segue, ou você que vai me seguir agora, já depoimento de pessoas, e aqui eu falo, por exemplo, do professor Aloysio Polinelli, que é uma pessoa mais conhecida do público, né? Já o professor Aloysio Polinelli foi ministro da Agricultura, ele foi indicado 3 vezes ao Prêmio Nobel da Paz, então para mim foi um divisor d'água, sabe, tá trabalhando com ele e verificando na prática, que o testemunho que eu tenho era o testemunho da minha família, então não vale, né, gente? Tinha que ser um testemunho de outra pessoa, e aí nós temos o Aloysio Polinelli e outras pessoas também importantes, mas não tão conhecidas, né, do público, que também com as quais a gente já trabalhou, com as quais a gente fez esse serviço, né, e conseguimos ter um resultado extraordinário, né? Então, você que quer, né, uma nova advocacia, você que quer fazer algo diferente, no sentido assim, de poder ganhar muito mais do que você ganha fazendo um trabalho que vai impactar positivamente a vida de famílias empresárias, você pode estar certo, né, que essa é uma oportunidade de ouro, sabe? Você tem muito material. Eu mesmo, lá no canal da Governança Familiar BR, eu, além de vários vídeos, né, eu tenho também, no meu blog, eu tenho esse livro publicado, né? Esse livro foi o primeiro que eu falei lá no início, que é o da Holden, né? A Sociedade Holden no Direito Brasileiro, já um livro mais antigo, não está mais disponível, né? Uma edição esgotada, que é a Sociedade Holden no Direito Brasileiro. Mas esse vídeo nós estamos gravando no mês de março de 2023, e eu estou com um livro, um segundo livro meu, que para mim é uma honra, uma satisfação. Esse livro, inclusive, tem um prefácio do professor Aloysio Polinelli, e esse livro chama-se Holden e Governança Familiar.
aonde eu aprofundo mais, né? Por quê? Eu já tenho 18 anos lá do primeiro livro que eu publiquei, então eu já vim com novas técnicas, aprofundando mais o assunto, não só tratando de holding, né, mas tratando de uma questão relacionada a essas técnicas que a gente verifica, as técnicas que a gente aplica e que eu acho que faz muito sentido aí para você, que é contador, para você que é advogado, que quer ter ganhos maiores, né? Que tem a capacidade de apresentar um serviço diferenciado, um serviço especializado, que é o protocolo familiar. E com muito pouco concorrente, com quase nada de concorrente, porque é algo novo, né? Então, se você pode, inclusive, oferecer esse trabalho para esses clientes aí que você já tem aí no seu escritório, né? Na sua escritório de advocacia ou no escritório de contabilidade, né? Você apresentar isso. E foi assim, inclusive, que eu comecei. Os meus primeiros clientes, gente, como é que funcionava? Era muito legal, sabe? Porque eu já tinha uma validação lá com a minha família, ou seja, eu sabia que aquilo funcionava, mas a coisa não era conhecida. E eu comecei, então, a oferecer isso para os meus clientes. Os clientes que já estavam no escritório de advocacia, né, e que eu via que tinha sentido, então eu comecei a fazer pequenos plantios, né, vamos dizer assim, pequenas apresentações. E dali começaram a surgir os clientes e a coisa então foi se avolumando, a coisa foi crescendo, até que eu, nesse outro escritório, né, que eu mencionei lá no início, eu decidi, a gente fez uma cisão, eu tenho um grande respeito, né, pelo escritório onde eu iniciei minha carreira profissional e trabalhei lá por muitos anos, mais de 30 anos, e depois eu decidi seguir uma carreira focada exclusivamente em famílias empresárias. Então, agora eu tenho uma equipe, né, mas antes eu comecei comigo, a equipe sou eu, né? Era assim que funcionava. E aí o serviço começou a entrar e o dinheiro começou a entrar, e aí você passava um preço no início assim meio reticente, será que vai dar certo e tal, o cliente fechava e o próximo eu via que eu já tinha, vamos dizer assim, já tinha mais autoridade, até que eu cheguei nesse número, né? R$35 mil de um protocolo familiar, é o valor que nós estamos trabalhando em 2023, né? E de tal maneira que, além do protocolo, a gente faz as revisões do protocolo, porque o protocolo ele é o alicerce, ele é a base, né? É como se fosse assim um contrato social da empresa. E o contrato social depois ele tem que passar por revisões, ele tem que passar por alterações. O protocolo também tem. Então, além de você ter uma grande quantidade de clientes, você tem muita recorrência. O cliente contrata o seu trabalho para fazer o protocolo familiar, mas logo após na realidade ele nem sai, né? Os filhos sendo maiores, normalmente os filhos já querem também fazer isso dentro da família deles, filhos, resolvendo questões pontuais lá dele, com a esposa dele e etc. Então, assim, é muito fantástico você fazer esse tipo de trabalho, além de uma alegria no coração, sabe, para mim principalmente, do meu propósito, né, que é transformar famílias empresárias com amor e sabedoria, você prestar essa consultoria na continuidade do protocolo, né? Então, o que a gente faz aqui no escritório? Além de fazer o protocolo, você tem esses serviços complementares, né? A revisão do protocolo, normalmente 2 em 2 anos, às vezes um pouquinho menos, talvez um pouquinho mais, mas a necessidade de fazer essas revisões, e evidentemente são cobradas, é claro, né? Mediar as reuniões familiares, né? As reuniões dos sócios, é claro, dos irmãos, vamos dizer assim. A gente faz esse tipo de serviço aqui também, coisa que os advogados, os contadores, os demais têm aí essa possibilidade de também ofertar esse tipo de serviço. E, infelizmente, né, você que às vezes até já trabalha
né, com holding, etc., está deixando passar esta possibilidade, né? Então, assim, você ser um facilitador dentro da família, né? Um conselheiro, por exemplo, a gente, inclusive dentro do protocolo, gente, a gente coloca isso lá, né? Você ter um conselho de família bem estruturado e às vezes você ser um dos conselheiros, né? Eu sou conselheiro em várias famílias, né? Às vezes um conselho formal, né, previsto no protocolo, às vezes um conselho informal, né, mas você tem sempre a respeitabilidade do fundador, a respeitabilidade dos filhos, né? Porque afinal você foi um facilitador, você que trouxe a família até aqui, né, no segundo passo, no segundo andar. E a família quer continuar prosperando, ou seja, é possível, com aquelas ideias que você deu, a família então continuar prosperando, continuar crescendo de forma responsável. Às vezes, os conflitos, eles podem até existir, isso acontece, mas há um respeito pela propriedade, né, pelo patrimônio que está protegido com a holding, e há um respeito pelo que se foi combinado, que foi positivado no protocolo familiar, né? Então, gente, é claro que esse bate-papo nosso aqui, ele tem que prosseguir e nós vamos prosseguir, né? Porque é isso que a gente faz. A ideia, e eu faço isso sempre, né? E nós vamos continuar fazendo toda quinta-feira, nós vamos nos encontrar, nós vamos conversar sobre protocolo familiar, nós vamos conversar sobre governança para empresas familiares, para despertar você, profissional do direito, profissional da contabilidade, né, que precisa conhecer e ofertar esse serviço para os seus clientes, né? Nós temos que divulgar esse conhecimento para o maior número de pessoas, né? Você como profissional vai ganhar, mas o seu cliente vai ter um ganho efetivo, né? Um ganho, não só um ganho de tranquilidade na família, mas um ganho tributário, redução de carga tributária. Depois nós vamos conversar sobre isso. O ganho de não ter, por exemplo, de ter a tranquilidade que os filhos do fundador não terão que passar por um processo de inventário, né? E aí você vai levando sempre, porque viver é enfrentar esses desafios, né? É levar o conhecimento, era aprender um pouco a cada dia, né? E é isso que a gente faz, né? Diz que você é a média de 5 pessoas que está próxima de você. Se a sua média está ruim, reveja os seus amigos, né? Então hoje é um dia de despertar, hoje é um dia de você pensar que você pode mudar a realidade do seu escritório de contabilidade, do seu escritório de advocacia, oferecendo esse trabalho, algo diferente, algo que impacta, algo que transforma famílias empresárias. Bem, se esse assunto te interessa, né, se protocolo familiar faz sentido para você, eu peço, né, que você nos siga aqui no nosso Instagram, nas nossas redes sociais, para que a gente possa levar esse conhecimento a mais pessoas. Tem um outro canal, né, que é o protocolo, que é a Governança Familiar BR, né, que é um outro canal que nós temos. Eu peço também, né, que você nos siga lá. Lá no Governança Familiar BR já é um assunto mais amplo. Lá a gente fala de governança familiar. Aqui no protocolo nós falamos, por óbvio, só do protocolo familiar, né? E eu peço que você nos siga. E lá na Governança Familiar BR já é um assunto mais amplo, né? A gente fala da governança de forma mais ampla, não só de protocolo. Lá a gente também fala de holding, lá também a gente fala, por exemplo, de diretiva antecipada de vontade, family office, conselho de família e etc. Ok? Gente, nós vamos encerrar aqui, né? Agradeço aí você estar comigo até aqui, que chegou até o final, né? E na próxima quinta-feira, aliás, toda quinta-feira,
né? No início da manhã, nós vamos estar aqui batendo um papo com vocês, ok? Muito obrigado e até a próxima.